Oi, galera! Os ciúmes não é uma forma de demonstração de amor e afeto e não deve ser romantizado. Exatamente. E eu acho esse tema uma delícia de ser trago pra cá e mais que necessário, assim, porque eu acho que já deu da gente romantizar mesmo o ciúme. E a gente vê isso em música, a gente vê isso em filmes, a gente vê isso em personagens do filme. Então, assim, é visto como uma cautela com o outro você sentir ciúmes. É visto como uma valorização. Se eu sinto ciúme, eu te valorizo e, consequentemente, te amo. Se eu não sinto, você não é nada pra mim. E, na verdade, o ciúme está coligado diretamente apenas a você e as suas inúmeras inseguranças, que são várias, que podem ter inúmeras raízes, pode vir de relacionamento passado, enfim. Mas isso nunca vai ser uma demonstração de carinho com o outro e de cautela, e eu me importo com você, logo sinto ciúme. Inclusive, isso é uma forma de manipulação dentro de uma relação, seja qualquer que seja, assim, mas principalmente amorosa. Então, dentro do amor romântico, né, principalmente o monogâmico e todas essas facetas de amores tradicionais que a gente tem, o ciúme é muito idealizado e ele parece que é um ingrediente do amor. Ele tem que estar presente no bolinho para formar o amor. E não é assim que funciona. É importante trazer que, das pesquisas, né, que a gente trouxe, 90% delas falaram como o ciúme sendo inerente ao ser humano como um sentimento de raiva. Mas eu acho que também é importante pontuar que existe uma diferença entre ser um sentimento inerente, algo que pode vir a acontecer e você pode vir a sentir, mas tudo depende da forma que você vai lidar, da forma que você vai internalizar e da forma que você vai expor isso para outra pessoa. Porque, tudo bem, eu sinto ciúmes da Pietra, mas eu sei que esses ciúmes têm a ver com a minha insegurança, que foi o que você acabou de trazer. Tem a ver com a minha projeção, com as minhas interpretações em relação à nossa relação. A forma como eu vou lidar com esse sentimento de ciúmes deve ser, o ideal é que seja de uma forma mais... qual é a palavra? Acho que interna e subjetiva. Sim, mas mais saudável. Não... não sinto ciúmes. Ok, se você nunca sentiu ciúmes, que bom. Se você sente ciúmes, vamos para primeiro, terapia, tá ligado? Faça terapia para poder compreender de que maneira você vai lidar com esse sentimento de ciúmes. Cara, eu acho que a pauta não é problemático você sentir ciúmes. Nossa, eu sinto ciúme, então ferrou. Eu sou uma pessoa extremamente insegura comigo mesma. Não. A gente tem essa ideia de posse com o outro, né? Então o ciúme ele tá coligado à posse. Eu sinto que o outro é um objeto meu. Então, assim, ninguém pode sobrepor a minha importância na vida desse indivíduo. Então, eu tenho que ser sempre o melhor. A pessoa não pode ter uma experiência melhor com o outro do que o outro tem comigo. Então, é muito aquilo ligado a uma dor narcísica mesmo. Então, quando você vê o outro em uma situação que ele consegue ser feliz e está bem longe de você, você sente uma dor narcísica mesmo de, cara, ferrou. Não existe só eu na vida do outro. Não sou só eu o objeto de prazer do outro, sabe? Então, eu acho que é trabalhar a forma como você vai externalizar esse ciúme dentro da relação e com o outro. Porque o sentir é normal, mas você deixar o ciúme te controlar e controlar as suas ações não é normal. Porque você deixando ele te controlar, vem inúmeros pensamentos autossabotadores e fantasias dentro de uma relação. Por exemplo, nossa, então fulano tá me traindo. Fulano saiu, fez tal coisa, tá me traindo. Não, às vezes o fulano só tá na padaria, sabe? Ou saiu com os amigos, que é aquilo de você não poder dar o espaço do outro. Então, deixar o ciúme te dominar, você vai tirando a sua individualidade e a individualidade do outro. E o amor não é prender. É você soltar pro outro ser o que é e fazer o que quiser. E se algo acontecer que tá fora do acordo de vocês dois da relação, você não tem controle sobre isso. Não adianta querer ter. Aí, trazendo essa situação do sentimento de
de ciúmes, né? A gente tá falando aqui o tempo inteiro do quanto é normal, desde que saiba lidar com ele da melhor forma. Porque é um sentimento muito complicado. Tipo, quando eu sinto ciúmes, eu sinto angústia, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu me comparo. Então, é uma bola de vários sentimentos negativos e vários sentimentos aversivos que te incomodam ali dentro, que é fácil se perder nesse meio caminho. É muito fácil, quando você sente ciúmes, você ser mais impulsivo, você tomar uma atitude que não é legal com o outro, porque você não está sabendo lidar ali com aquela explosão de várias paradas. Essa angústia, esse medo de perder, essa dor narcísica do, pô, eu não sou tão importante assim. Eu sou desprezável ali naquelas... Desprezável existe? Eu sou dispensável, não sei se desprezável, mais uma pra conta. Eu não sei se... eu sou dispensável nessa relação. Ela não depende de mim para viver. Eu não sou o centro das atenções dessa relação. Ela tem outras conexões. Sim. Ela tem outras vivências sem mim, tá ligado? Então é uma bomba grandona. Por isso que é importante compreender. Por isso que é importante se auto-perceber dentro dessas situações. Não é negar o ciúme, né? Porque se você negar o ciúme, fudeu. Sim, eu acho que... Nossa, mas eu sou muito ciumento. Como lidar? Tem um jeito? Vários. Tem vários jeitos. O primeiro, que eu acho mais importante, que você tem que ter até como um hábito, é se questionar sobre os seus sentimentos e o porquê deles estarem aparecendo em determinada ocasião. Entendeu? Tipo, é com uma pessoa específica? É com por que com essa pessoa me incomodou. Ou por que a fala desse alguém me incomoda. Ou por que o passado do outro me incomoda. Porque você vai achar respostas para essas perguntas e você vai buscar se tem lógica essas respostas. Eu acho esse o importante. Então, eu tenho ciúme do passado do outro porque o outro viveu experiências legais e eu não estava dentro delas. Beleza, mas qual é a relevância desse ciúme? Você também não teve vivências antes de conhecer o outro alguém? Você dispensaria e trocaria todos os momentos felizes que você viveu antes de ter conhecido outra pessoa? Claro que não. Senão você não seria nem quem você é hoje. Você não teria tido as conexões que você teve, as vivências, os momentos, as lembranças que você tem hoje em dia. Então, você era alguém antes de conhecer o outro. O outro também era. Então, não seja egoísta. Isso é egoísmo. Não querer que o outro tenha aproveitado momentos que você não estava presente. Que você também teve. Então, quando você chegar nas respostas aos questionamentos do porquê esse sentimento me veio com X situação ou X ocasião, observa se tem lógica esse sentimento estar ali ou se é irreal, sabe? Ou se é um fermentinho de traumas passados que está sendo alimentado naquela situação. Por exemplo, você já teve você já teve uma amizade e a sua amiga te traiu sua confiança. Não foi legal com você, você se sentiu, às vezes, substituído. Não gosto da palavra trocado. Mas você se sentiu ali dispensável, como você falou. Então, assim, em outra amizade, a probabilidade de você levar esse trauma e achar que a sua amiga, que você considera que tem amor, vai te substituir também é imensa. Aí vem a lógica de se questionar e perguntar: esse sentimento é real aqui? Será que ele cabe? Ou é o fermentinho do meu trauma passado que eu não olhei e que está pedindo para ser olhado para ele poder não existir mais dentro de mim? Porque se for parar para pensar, principalmente nessa situação da lógica, do refletir sobre o porquê os ciúmes, ou porquê nessa situação, o porquê com essa pessoa, é justamente para perceber... não é nem além do irreal ou do real, né? Passa do irreal ou do real. Por que a sensação de posse? Por que não permitir? Por que eu vivo e tu não pode viver? Tá ligado? Por que eu vivi? Porque eu vivi. E tu viveu. Mas por que eu não posso reconhecer a sua vivência? E compartilhar a minha com você. Né? A gente compartilhar as experiências. Isso é um assunto, isso é uma troca de ideia num bar sentado com uma cerveja gelada.
compartilhar experiências e vivências felizes, quão importante foi as experiências do outro para hoje estar compartilhando com você momentos, toques, sabe? Eu acho que a gente tem que ter em mente que cada ser é singular. Então, a sua experiência com o outro nunca vai ser igual à sua experiência passada ou uma experiência futura. E tem tanto valor e importância porque é único e pode ser passageiro. Não é eterno, sabe? Que nem foi o seu passado, e que nem é o seu presente, e que nem vai ser o seu futuro. Então, é legal você compartilhar vivências. É legal você compartilhar experiências com pessoas que você tem amor e afeto. E o ciúme, você entender que ele diz apenas sobre você, é você entender que você tem que arcar com isso e não depositar isso no outro. Porque é muito fácil de você depositar isso no outro até como forma de manipulação. É porque coloca... Você quer induzir Exato. que o outro tenha ciúme de você para você se sentir mais seguro na relação, porque você tá tendo um controle ali. Se o outro tem ciúme de mim, então eu tenho um valor pro outro, logo eu consigo ter um controle, posse e consigo manipular a situação. Só que isso tudo é irreal, né? Ninguém controla ninguém. Totalmente. Você não controla o passado, o futuro e até o presente daquela pessoa. O ciúmes, ele vem como uma representação e eu acho que ele tem que ser escutado. Sabe? Se eu sinto ciúmes, eu preciso escutar o que esse ciúmes está querendo dizer. Mas depende, justamente, esse é o ponto. Cuidado com a forma de expressar isso. Para não cair numa situação tóxica dentro dessa relação. Para não colocar limite no outro que não devem ser colocados. Óbvio que se acontecer, por exemplo, uma situação de desrespeito, isso tem que ser alertado. Agora, eu não estou falando de desrespeito. Estou falando de um sentimento de ciúmes que normalmente não. Que pode ser irreal. Que pode ser ilusório. Justamente por essa parada de querer controlar e dessa parada de ser possessivo, de não querer que a pessoa vivencie qualquer outra experiência sem você, pode tornar isso extremamente ilusório. Você é minha amiga, eu morro de ciúmes de você, velho. E aí você sai com outra pessoa, tá ligado? Só que você tá com outra pessoa curtindo uma vibe de boa lá. E eu tô imaginando, idealizando que você, tipo assim, fez o melhor rolê da sua vida e que você não esteve comigo nesse momento. E aí eu vou chegar pra você e vou falar, pô, Pi, então, cara, não gostei não que você saiu. Porque você aproveitou e comigo você nunca aproveita. Tu olha pra mim e fala, Sofia, quê? Fiz a mesma coisa que a gente fez semana passada, pô. E aí esse diálogo vai te proporcionar sair do irreal e da fantasia e pisar o pezinho no real, né? E falar, caraca, viajei. Viajei, exato. E esse é o problema do ciúme, você deixar as fantasias te dominarem e você carregar isso pro outro com uma forma de imposição ou de ataque. Você não vai. E não dessa forma que você deixou claro, Sim. que é um diálogo. Poxa, Pi, me incomodei e tal, a gente vai trocar uma ideia e você vai ver que, pô, viajei. Entendeu? Não foi aquilo. E um ponto que você trouxe de... fulano me desrespeitou, não é uma situação... Quando o ciúme vem de uma situação desrespeitosa e tal, eu acho que quando há uma situação desrespeitosa, a gente confunde falar que tá com ciúme. Mas aí eu acho que não é ciúme. Já é uma mágoa. Já é um sentimento de, putz, você me decepcionou. Eu não tô feliz com essa sua atitude. Aí eu não acho que já seja o ciúme. Porque já não é a ideia de posse e de insegurança. É uma ideia de desrespeito, É uma né? ideia Já muda. do real, de ver algo que você não gostou que o outro fez. Isso te causou decepção. Não um ciúme, sabe? Eu acho que o ciúme ele tá mais coligado com situações irreais do que realmente, de fato, com coisas reais. Então, assim, eu tenho ciúmes da ex do meu namorado. Cara, por que esse ciúme? Faz sentido? Você tem ciúmes da ex do seu namorado porque ele já viveu coisas com ela? Ou você tem ciúmes da ex do seu namorado porque o seu namorado conversa com a ex? Tá vendo que são situações totalmente diferentes? Porque eu acho que se o namorado conversar com a ex, dependendo do contexto, né, a gente não pode generalizar. Mas, sei lá, conversa com a ex, tem contato com a ex porque virou amigo de família e, enfim, tem tantas coisas. Mas isso te magoou por quê? Sabe? Porque quando é um fato real, eu acho que você vai entrar no diálogo com ele, conversar sobre e vão chegar numa devida conclusão. E aí vai ser a tristeza e a decepção, não o ciúme. Agora você tem o ciúme da ex, que o seu namorado nem fala, só porque ele se relacionou e viveu aquilo com outro alguém. Aí você entra na comparação de, será que a ex era melhor que eu?
será que já viveu experiências melhor que eu? Aí você começa a entrar numa coisa que não é real. Aí eu acho que é a hora de você estalar o dedinho e falar, ciúme, sentimentos irreais, vou me questionar e vou ver se faz sentido. Sabe? Entendeu esse ponto? Eu entendi muito. Eu acho que, tipo, agora trazendo pra mim, assim, comecei a me relacionar muito nova, né? Comecei a namorar com 14 anos. E quando eu comecei a namorar, eu nunca tinha sentido ciúme de ninguém, de família, de amiga, enfim, de ninguém. E eu comecei a entrar em contato com esse novo sentimento de uma forma muito abrupta. Porque quando eu me dei conta, eu já tinha muitos ciúmes. E foi muito louco porque, tipo, eram ciúmes que não vinha de uma pessoa específica. Eu me percebi, não sei se tarde demais, mas me percebi quando estava tão intenso que era tudo. Nossa. Era tudo me causava ciúmes. Qual foi o meu movimento? Terapia. O meu movimento foi terapia. Porque eu olhei e falei, cara, eu não tô conseguindo suportar ele fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa já me deixava angustiada, coração apertava, pensava, meu Deus, ele vai me abandonar, vai me trair, tá ligado? E, cara, calma, deixa o cara viver, saca? E pra mim foi esse movimento. Compreendo muito, tanto que eu acho que é um papo extremamente importante, dessa não romantização, mas também de entender que as pessoas sentem e independente de você sentir ou não esses filmes, quando vier, respira fundo, cara. Primeiro ponto, respira fundo, não toma nenhuma atitude, não manda nenhuma mensagem de forma impulsiva, porque você vai acabar sendo arrogante, provavelmente arrogante, e ultrapassando um limite que não é seu. Sim. Então, acho que primeiro calma, reflete, pensa. Entender também, eu acho que ter contato com o ciúme é, poxa, uma chance para você acessar uma insegurança sua que você não está olhando. A gente tem que olhar para o obscuro para iluminar aquele espaço. Então é como se tivesse uma plantinha que precisa brotar, mas está sem luz. Ela não vai conseguir germinar e evoluir para algo melhor. Então, o ciúme pode ser um chamado de, poxa, abre a janela e bota a luz que a sua insegurança vai falar e você pode dialogar com ela e ela virar algo que não te incomoda mais. E que você entende que não é necessário essa insegurança, sabe? Porque eu acho que esse medo de ser trocado, ou esse medo da rejeição, medo do outro viver algo melhor, não tem nada a ver com o outro. Sim. Tem a ver com a gente. Então vamos colocar também sempre no lugar do outro. Eu acho esse movimento interessante, porque você olha de uma perspectiva mais ampliada e de fora. O que torna mais real. Total. Se eu posso viver experiências legais, coisas gostosas com outras pessoas, sem a companhia desse alguém, por que o outro também não pode? Esses movimentos são extremamente importantes. E, para além desses movimentos, eu acho que é legal uma comunicação com o outro de, cara, senti isso aqui, mas eu não tô falando para você mudar. Eu tô te trazendo uma insegurança minha. Sabe? Vamos debater junto? Porque, dependendo da situação, o próprio outro pode falar, cara, relaxa, sabe? Relaxa, isso Ou vai pode te falar trazer um que- acalento. Ou pode falar entende? que viajou e que errou mesmo. É isso, então. Acho que tem várias Sim. possibilidades dentro desse sentido. Mas a comunicação de uma forma saudável, sem imposições, do tipo, Pi, então, me senti incomodada, mas não tem nada a ver com você. Só tô querendo te trazer porque eu queria tirar isso de mim. Mas eu não tô falando pra você mudar. Eu não tô falando pra você tomar uma atitude em relação ao que eu tô trazendo. Só tô te comunicando que me mexeu, mas eu vou tentar lidar. Aí você pode trazer comigo junto. Pô, calma, mas olha aqui, vamos olhar juntas aqui. Por que será que te incomodou nisso? Você olhou para qual lado? Sim. Para qual faceta dessa história? Para qual, sabe? Para qual contexto isso está acontecendo? Porque do meu lado não é assim. Não é dessa maneira. Pô, dependendo da forma como eu trouxer, obviamente, né, e também da forma como você vai reagir a esse tipo de comunicação, traz um certo acalanto de tá tudo bem, sabe? E é isso, assim, o ciúme, na minha perspectiva, na minha experiência, foi uma coisa que veio como uma explosão
porque eu nunca tinha entrado em contato com esse sentimento, então quando veio de forma extremamente intensa. Mas quando eu fui compreendendo e trabalhando em cima dele, foi uma parada gradual. As coisas foram diminuindo. Esse sentimento foi parando de ser extremamente importante e avassalador, sabe? Porque parece que tu vai morrer, mano. Ideia, o sentimento de ciúme véi, é bizarro. Tipo, você se sente extremamente desamparado. Extremamente desamparado. Tipo, e agora? O que eu vou fazer, mano? Que são Essa pessoa tá ali, eu não consigo controlar. Eu sei que eu não consigo controlar. Porque, né, eu acho que também, no meu caso, era uma sensação de não controle. E aí me gerava os ciúmes. Não é quando eu queria controlar que eu sentia. É quando eu percebia que eu não controlava. E aí me gerava porra, preciso controlar. Não consigo, tá fora do meu alcance, fudeu. Era uma parada de, tipo, desamparo total. Não sei o que fazer. Chorava de forma absurda. Não sabia lidar com as coisas. Mas o que eu acho que é importante trazer é que dá pra ser resolvido, dá pra ser compreendido e dá pra colocar essa caixinha no lugar que ela tem que estar. Cara, eu acho que é isso. São vozinhas na sua cabeça. Não é você. Não se identifique com o ciúme. Sabe? Olha pra ele, se permite sentir, não precisa negar. Busca a raiz disso, mas não se identifica com esse sentimento. Você não é isso. Porque eu vejo as pessoas gostando de gerar essa identificação. Sabe? Até na internet, assim, você vê meme disso. Ah, eu sou ciumenta mesmo. O que é meu é meu. Então, assim, pô, você tá malucão. Entendeu? Tá ridículo, tá feio, não tá legal. Essa ideia de posse do outro é extremamente, assim, doentia mesmo. Inclusive, o ciúme tem níveis de ciúme. E existe o ciúme, inclusive, patológico. Ou seja, é considerado uma doença. Sabe? Então, assim, isso não é brincadeirinha e maneiro. Não é legal. Eu sou ciumentão mesmo, o que é meu é meu. Não, amor, não é teu. Tira essa ideia de que a pessoa é sua, sabe? Ah, eu tô com alguém, então é meu, ninguém toca, mas não é. Sabe? Você quer pegar um passarinho e botar na gaiola? Outra coisa, quanto mais você prende alguém, Mas a pessoa vai querer mais a pessoa quer sair. Por que você tá prendendo tanto alguém, cara? O amor, pra mim, ele é o oposto de você ficar podando a pessoa e querendo que ela siga um script em que você planejou. Peraí, sabe? Quem tem que seguir o script que você planejou é você na sua própria vida. Entender a individualidade do outro é amar. Entender e dar espaço pro outro é amar. Respeitar é ouvir, sabe? Não reprima o seu ciúme, mas deixar ele te controlar e querer controlar o outro, cara, você vai entrando num poço que você tá cavando seu próprio espaço e buraco. E você tá cavando o próprio buraco da relação com o outro. Que você tem ciúme se você deixa isso te dominar o tempo inteiro. Então, assim, vamos separar as coisinhas palpáveis, vamos trabalhar a ideia. Não é pra você já ter isso agora, meu Deus, eu não posso mais ter ciúmes e agora eu tenho que entender tudo que eu tô ouvindo aqui. Não, trabalha a ideia em você, porque você cresceu ouvindo que o ciúmes é legal, você cresceu ouvindo que quando se namora só existe o outro na sua vida, ou quando se casa, enfim, o que for. A gente cresceu com essa idealização do amor romântico e da posse e do controle sobre o outro. Principalmente vivenciando num contexto machista e patriarcal. Exato. A gente acaba caindo nesse lugar de novo, não tem jeito. Pra você tirar essa visão, é um trabalho, cara, não é de um dia pro outro. Mas é interessante você trabalhar assim, nessa de entender e soltar essa vontade mesmo de controlar o outro. De o outro é meu. Isso é inexistente. Esquece essa ideia e você vai ser muito mais feliz assim. Cara, porque se o outro quer estar com você, ele vai estar. E se o outro for trair ou vacilar com você, vai trair. Independente do controle que você acha que tem ou não. Sabe? Independente de você pegar o celular escondido e ler mensagem ou não. Independente de você ficar madrugadas olhando quem o outro tá seguindo, quem não tá. Indo atrás. Você tá gastando seu tempo, a sua energia, a sua cabeça e não vai mudar nada. Porque um fato é, você nunca vai controlar as ações do outro. Trazendo essa situação, né, de um ciúmes mais patológico, algo que sei lá, a pessoa não lidou ainda, enfim. Afeta tanto a pessoa que é o
ciumento dessa relação, né? Dessa parte dessa relação, quanto o outro. E a pessoa que tem esses ciúmes, que tem esse sentimento, que ainda não sabe lidar, não consegue controlar e que perde as barreiras e limites ali, abala tanto a saúde da pessoa, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente falando. Fisicamente porque você se desgasta o tempo inteiro com uma preocupação de uma parada que tu não tá conseguindo ver, tu não tá ali na situação vendo. Então, você vai atrás, você manda mensagem, você pesquisa, sabe? Tipo, você tenta controlar e tricotar uma situação. Que você tá se sentindo ameaçado. Exato, de uma sensação de ameaça, além dessa angústia no peito, além desse sentimento de raiva, além desse sentimento de Ansiedade. de frustração, de ansiedade. Então, tem uma série de sentimentos, uma série de, sei lá, de emoções conturbadoras que a sua saúde mental fica extremamente afetada. E a física. E a física. E para o outro, que é o que está sendo que está sendo podado ali, que está sendo observado, que está sendo mediado por uma outra pessoa, controlado mesmo, é péssimo. Porque eu sou a que sofre de um relacionamento que o outro tem ciúme, eu sou uma pessoa que eu saio preocupada, porque eu penso, eita, se eu fizer isso, eu vou machucar ele dessa maneira. Então, eu fico extremamente preocupada com as minhas ações e coloco um peso maior nas paradas também, do tipo, pô, vou sair com você. Aí, no meu caso, um relacionamento monogâmico, o meu namorado não quer que eu saia com você. Se eu sair com você, calma. Mas não existe esse negócio de namorado querer ou não querer, tá? Isso vai ser dentro de um sentimento. Vai ser outro episódio, mas... Eu tô falando dentro de um relacionamento que o cara é extremamente tóxico e ciumento. Ou e aí mulher. ele finge que... não, mas no meu caso eu tava falando do exemplo. Aí ele finge que... Ele finge que não... Tipo, ele acha que controla você, né? E aí ele fala, tipo, não quero. Aí eu vou sair com você. Eu vou sair com você extremamente preocupada. E aí você acaba se questionando se sair comigo tá errado. Porque o outro te fez acreditar que sim. Então você vai se limitando de fazer coisas que você queria por essa manipulação mesmo do outro. De, putz, se tá magoando tanto fulano, cara, talvez eu esteja errado mesmo. Será talvez assim? eu não tenha que sair com essa pessoa. Ou talvez eu não tenha que frequentar esse lugar. Ou talvez eu não tenha que usar essa roupa. Então são várias coisinhas. E tem outra faceta do ciúme. Porque o ciúme é tão idealizado que você sente especial por o outro sentir ciúmes de você. E se o outro não sente ciúmes de você, você se sente desvalorizado. Tem isso, cara. Então, assim, tem a pessoa que fica mal, que o outro tá sentindo muito ciúmes, e tem a pessoa que fica mal que se o outro não sente, e se o outro sente, pô, então agora eu tô mais tranquilo porque o outro gosta de mim, já que sente ciúme. Sim. Mais uma vez, isso é sobre você e as suas classificações de acordo com as suas experiências, né? Porque a gente mede as coisas de acordo com a nossa régua. A nossa régua são as nossas vivências e experiências. Então, mais uma vez, é sobre você. É sobre as experiências que você teve, porque você se sentir valorizado através do outro sentir uma insegurança em te perder, cara, para. Não tá legal. Não é isso. Vamos observar e olhar e dar atenção a essa questão, sabe? Porque trabalhar, botar uma nitidez nesses vários conceitos. Dá uma limpadinha na Sim, lente, né? De ciúme, de apego, de posse, do meu, e enfim. É legal você entender que tudo que você foi ensinado merece um questionamento. E vale, Não é o 100% real. Não é irrefutável, sabe? A gente aprendeu muita coisa errada pela sociedade e crenças limitantes que a gente vive e é inserido. E acho que, para além de se questionar, você é extremamente capaz de mudança. Porque pessoas que estão já inseridos num contexto de muitos ciúmes, de um relacionamento tóxico, enfim,
às vezes não se percebem dentro dessa possibilidade de mudança. Tipo, pô, já tô tão acostumado, já vivi 20 anos nessa situação. Cara, você pode mudar. Você consegue mudar. Você é capaz de mudar. Tudo é um processo, sabe? Outra coisa que eu queria falar também, que acho que é legal, essa desconstrução e essa reflexão em cima disso, é que tem uma... Sociedade acha que, por exemplo, que a gente está falando o tempo inteiro de relacionamentos monogâmicos. As pessoas acham que dentro de relacionamentos não monogâmicos não existe ciúme. Existe sim, bebê. Existe. Um relacionamento não monogâmico também tem esse ciúme. Porque, como eu falei anteriormente, é totalmente suscetível para todas as pessoas, independente do tipo de relacionamento. O que é válido é como lidar. De que maneira me percebo dentro dessa situação. E como posso transpassar isso para o outro da melhor forma. Tenham cautela, gente. Que, inclusive, é isso que a gente está falando. Tá tão imposto socialmente padrões de amor e de relação que a galera padronizou que quem não tem relacionamento monogâmico não sente ciúme. Já que você tá tendo uma relação e se relacionando com mais de outro alguém, então, ou não é amor, ou você não dá a devida importância ao outro, porque você não sente ciúme. Senão você fecharia. Então, pra mim, não é namorar uma relação que não é fechada. Então, isso são ideias enraizadas que a gente cresceu ouvindo e que a gente foi ensinado. E, mais uma vez, tá errado, amor. Ensinaram errado. Você aprendeu errado. Vamos desconstruir isso aí. Vamos desconstruir mais uma vez. Não tenha preguiça de desconstruir, porque a gente tem que desconstruir o tempo inteiro para literalmente construir de novo uma coisa legal. Desencaixar as peças do quebra-cabeça e encaixar para uma nova forma, uma nova ideia e visualizar de uma outra perspectiva. As pessoas que têm um relacionamento não monogâmico são pessoas que amam, que sentem, que desejam. Que sentem ciúmes. Exatamente. E que o ciúme também está presente em várias delas. E às vezes também elas não sabem lidar. Sabe? Então, para todos os seres humanos, independente da forma que se relaciona ou não, cara, é como você lida com esse sentimento sem deixar ele te dominar. Sem deixar ele transbordar você. Calma. Isso tá sentindo, eu vou olhar, analisar, e aí é o negócio da plantinha. Botei a luz e pronto. Deixa germinar. Deixa germinar e entender a realidade e a irrealidade que aqui pertence. Nem sei se existe irrealidade. Sei lá, a gente inventa cara, e agora gente, vai dicionários psifosers. É a gente vai inventando palavras por aqui. Eu acho que a gente pode finalizar, então, pensando, trazendo isso para uma forma de reflexão. Você que hoje em casa escuta a gente e se percebe dentro dessas situações, procure terapia, procure pessoas ao seu redor para comunicar sobre isso, entenda seus sentimentos e saiba manejar isso da melhor forma. E procure a você mesmo, porque as respostas estão em você. O ciúme você acha que é sobre o outro, mas é, mais uma vez, sobre você. Então, se questione, se acolha, seja vulnerável. E não ache que isso é imutável, porque isso pode mudar. E bota na cabecinha que ciúme não é uma demonstração de afeto e amor, mais uma vez. O ciúme é uma insegurança sua que deve ser observada e não romantizada.